Esse estado de coisas chegou ao que a gente está vendo hoje, não só pelas escolhas que o próprio PT fez, nas alianças terríveis que fez com a oligarquia, mas também com o problema da esquerda no global, no geral. Eu tive na Grécia, eu vi o que se transformou o Syriza. Se rendeu. Se rendeu feio. Se rendeu completamente. Completamente. O que era uma esperança na Europa virou uma rendição vergonhosa. Vergonhosa. A esquerda lá não sabe o que fazer, porque eles confiavam as fichas. Então, quando... Eu estava falando isso para você. A esquerda abriu mão do discurso revolucionário, ou seja, não é chegar ao governo pela eleição, é tomar o poder. É outra coisa. A esquerda abriu mão desse discurso no momento em que o muro caiu no final dos anos 90, no final dos anos 80, em Berlim. Caiu a União Soviética, caiu o discurso revolucionário. Porque as revoluções de cunho socialista, comunista, elas eram influenciadas pela União Soviética, financiadas, armadas, como foi o caso da Vietnã, né, foi o caso de Cuba, foi o caso da Nicarágua. Né? Então, quando caiu a União Soviética, acabou esse contraponto e a esquerda começou a adotar um discurso reformista. E o discurso reformista é o seguinte: ninguém pode governar sozinho. Aí já era. Aí você faz aliança com o Temer para depois te puxar o tapete. Mas, infelizmente, Leonardo, eu acho que esse é um caminho sem volta. Eu não creio que mais adiante a esquerda, que sempre foi vanguarda, sempre foi contraponto, ela vá retornar aos parâmetros da luta armada, de tomar o poder, porque você vê, as Farc está entregando as armas, o ETA entregou as armas, o IRA entregou as armas. Amigo, já era. Ou seja, a impressão que eu tenho é que o capital venceu. Agora, quando você diz o capital venceu, se fosse, por exemplo, o Dória, ele iria abrir um sorriso e, é isso mesmo. A vitória do capital é a derrota da humanidade. É a derrota do planeta. Eu costumo dizer também o seguinte, antigamente se tinha essa ideia de que a ecologia, né, era uma coisa banal, idiota, coisa de bicho grilo. Não é, não. Com esse modelo de produção e consumo, que você produz isso aqui, ó, isso aqui. Você produz isso aqui como se fosse bolinho, que requer energia elétrica, petróleo, gás, árvore, né? O agronegócio, a monocultura, ela está destruindo o planeta numa velocidade que... volto a dizer, a vitória do capital é exatamente a destruição da gente, da humanidade, do planeta, como lugar que a gente vive, como a nossa casa. A gente está destruindo a nossa própria casa. E o interessante dizer é o seguinte: muito se comemorou o Tesla, o dono do carro Tesla, fabricante do automóvel Tesla, tirou do próprio bolso dinheiro para financiar a corrida espacial para Marte. Aí você vai perguntar, por que ele está fazendo isso? Porque ele é um benfeitor, ele é um benemérito da ciência? Não. É que a classe dominante global está querendo fugir daqui, meu amigo. Não é do país, não, é do planeta. Porque eles sabem que esse sistema capitalista, selvagem de produção e consumo, ele vai destruir o planeta. Isso não é discurso viajante, não. O Tesla sabe disso. O Stephen Hawking, que faleceu esse ano, ele disse o seguinte: a humanidade não dura 100 anos. O ser humano precisará colonizar outros planetas. A encíclica, uma das últimas encíclicas do Papa Francisco, vai o Papa Francisco, que não é um cientista ateu, como Stephen Hawking. Ele dizia o seguinte, que se a humanidade continuar... a encíclica é devotada à ecologia. Então, a vitória do capital... O capital venceu. Perfeito. Até a esquerda agora, com esse discurso reformista, entende o seguinte: bom, não podemos tomar o poder, vamos tentar gerir o capitalismo de uma maneira mais suave. Isso não existe, é que nem a sustentabilidade, é estupro com amor. Isso não existe. Isso não existe. Então o que acontece é, até o Papa e o Stephen Hawking, que estão em posições opostas, já sabem que estamos condenados. E que, claro, aí você vai dizer assim, não, Arthur, por que a gente vai dar um tiro na cabeça? Não. As transformações do ponto de vista local, elas são possíveis. As pequenas revoluções, elas são possíveis. Né? Por exemplo, quando você ocupa um prédio abandonado
e ali a pessoa que nunca tinha, sempre dormia na rua, ela tem um teto, um chuveiro, é uma revolução para aquela pessoa. Agora, isso não significa que você vai conseguir acabar com essa ofensiva da gentrificação que está acontecendo em São Paulo, está acontecendo na Europa, está acontecendo em tudo quanto é lugar. Você aceita